Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria falar sobre Moisés. Moisés, que fugiu da morte pela esperteza da sua mãe, que pediu para colocá-lo num cestinho de junco e no rio Nilo despertou a atenção da filha do faraó, que ali se banhava. Ela, vendo aquele cestinho, pediu que o seu servo trouxesse. Hora que apresenta para ela aquele cesto, ela tem um manto. Hora que ela tira o manto, ali está um bebezinho. Este bebê é Moisés. Já é o início da história da libertação. Tudo precisava que acontecesse assim. A irmã de Moisés observava tudo de longe. Quando viu que a princesa pegou o neném, a princesa disse para o servo: mas como que vamos alimentar este neném? Como que vai dar de mamar para ele? Nisso aparece a irmã dele. Olha, escutei o que você disse. Eu conheço uma mulher que acabou de dar à luz. Ela poderia alimentar esta criança e quando ele desmamar, você o leva para o palácio. Então aquela mulher, a princesa, entrega Moisés sem saber para sua irmã, e a irmã volta para que a mãe o amamentasse. Terminado este período, ele é acolhido pela princesa no castelo e é criado como um egípcio, vivendo e vestindo como um egípcio. A história na Bíblia não relata, mas dá para entender que neste meio tempo ele descobre que ele não é egípcio, mas que ele é um israelita, mas criado no palácio. E ali ele tem um relacionamento de ajuda para com a sua família e para com aqueles que eram escravos no Egito. Dois fatos aconteceram. Primeiro, certa vez, Moisés, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele tenta intervir, aquele egípcio não obedece, eles lutam e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele vai enterrá-lo e dispensa o israelita. Pouco tempo depois, há uma briga novamente de um egípcio com o israelita. Moisés chega e o egípcio diz: olha, quem tiver juiz da nossa briga aqui? Ou você falar comigo, ou o que você fez com aquele outro egípcio. Então Moisés descobriu nesta fala que as pessoas já estavam sabendo a verdade. E ele teme voltar para o castelo, não é? E ser preso e morto pelo faraó. Então ele foge. Uma viagem longa, ele quase morre, mas aí lá no fim ele é encontrado por uma filha de um homem chamado Jetro. É porque a menina chegar para dar de bebê para o rebanho, ela tinha que esperar todos os homens primeiro. Nesse dia, Moisés abriu o caminho para ela, deu de beber ao rebanho primeiro, e ela chega em casa mais cedo. E o Jetro só tinha filhas, e não tinha nenhum rapaz não. Aí ele olha para ela e fala: minha filha, mas você chegou hoje muito cedo? Ela falou assim: pai, conheci um rapaz. Quer dizer, ela já estava interessada em Moisés, né? Conheci um rapaz tão bonito, solteiro, forte. Ele deu de beber ao rebanho primeiro, por isso eu cheguei cedo. O pai daquela moça viu que poderia ser um partido para ela, porque ele não tinha filho. Falou: olha, traga ele para almoçar aqui. Ah, papai, se o senhor quer, eu quero. Tá vendo? Se papai quer, eu quero. Ela vai e volta, chama Moisés, e ali naquele convívio da mesa, ele lhe concede a mão da sua filha. E Moisés trabalhou anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Para não resumir muito a história, né? É nesse contexto que começa a leitura da missa de hoje, a primeira leitura. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele era sacerdote de Madiã. E ele levou o rebanho deserto adentro. Ele vai além do deserto. Olha que bonito, nós estamos no tempo da quaresma.
é um deserto interior. Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro. E ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Então nós somos chamados a estar no monte Horebe com Moisés. Semana passada nós estávamos no monte Tabor, onde Cristo se transfigurou. Bonito isso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo. O fogo do amor de Deus. O fogo que quer queimar não as nossas roupas, mas a face desnuda do nosso ser. É o fogo abrasador, o fogo do amor de Deus. Isso estava no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, até aí era normal. Ele olha para o outro lado, mas quando ele olha para a sarça de novo, ele vê que o fogo estava na sarça, mas o fogo não queimava a sarça não se consumia. Moisés, ele tem interesse, ele pensa, ele quer saber os detalhes. A Bíblia diz: vou aproximar-me desta visão extraordinária. Guarde uma coisa: Deus não é um problema a resolver, Ele é um mistério a descobrir. Deus nos convida, assim como Moisés, a nos aproximar dEle. Quantas pessoas estão longe? Moisés, quando vê aquela sarça, ele se aproxima. O Senhor nos chama: vinde, vinde, vós que estáis cansados e fatigados, vinde. Então ele se aproxima para ver, porque a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Veja que não é Deus quem procura, que não é Moisés quem procura Deus, é Deus que procura Moisés. A iniciativa é de Deus. Quando você procura Deus na missa, quando você procura Deus no momento de oração, quando você procura Deus no jejum quaresmal, na abstinência, na mortificação, quando você se aproxima de Deus, não é você o primeiro interessado, é Deus. A iniciativa é de Deus. E Deus não vê Moisés aproximando e pergunta assim: quem vem lá? Podia ser. Quem é você? Não. Deus, ele diz: Moisés. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus, ele diz: Padre Christian, Maria das Graças, Pedro, Rodrigo, Glória. Chamar pelo nome é sinal que conhece. Deus olhava para Moisés. Deus viu aquele bebezinho no cesto de junco. Deus viu aquele bebê crescer no palácio como egípcio fosse. Deus viu Moisés defender aquele egípcio. Deus viu a sua fuga, a sua quase morte. Deus viu o rebanho de Jetro. Deus conhecia a história de Moisés. Ele conhece você, ele conhece a sua história, e por isso ele te chama: Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Aqui estou. Disponibilidade, humildade, pobreza na presença de Deus. Quando Deus te chama, você responde: aqui estou. Nós ouvimos Deus nos chamar. Um outro texto bonito: Samuel, Samuel. Aí o profeta ensina, né? Olha, quando você escutar te chamando, responda assim: fala, Senhor, teu servo te escuta. As respostas parecem a mesma coisa, né? Samuel, aqui estou. Moisés, estou aqui, Senhor, fala, fala. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Moisés estava como ser pecador se aproximando da santidade de Deus.
O que significa sandália? Hoje, tênis, sapato, rasteirinha. O que significa isso? O que significa tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? É não ter nada que te separe da terra santa. Coloque os teus pés nesta terra, porque esta terra é você. Lembra de que tu és pó e a esse pó voltarás. Quando a Bíblia diz aqui terra santa, do hebraico, Adamá, terra santa, Adamá. Quem nasce da Adamá se chama Adamá. Adamá é a terra. Quem nasce da terra, Adão. Então, Deus está vendo Moisés como novo homem. Um homem descalço. Um homem que pisa na terra santa. Um homem que responde a Deus. Um homem que é procurado por Deus. E Deus vai dizer para ele quem ele é. Deus olhou para Moisés. E Deus sabia quem Moisés era. Mas Moisés não sabia quem Deus era. Tanto que ele foi curioso. Aí Deus vai se apresentar. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Bonito isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se revela a você. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Quanto mais você entra no coração de Deus, mais você quer ali buscar. Quando Moisés escutou que não era um fogo, mas que era Deus, Moisés cai com o rosto por terra. Moisés cobre o rosto. Eu não posso ver Deus, eu sou pecador. Ele cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus. E Deus vai dizer para ele, por que Deus está ali? Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. E desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Meus irmãos, chega mais. Deus conhece o seu sofrimento. E Ele ouve a sua oração. Aquele povo do Egito, quantas vezes eles rezaram? Oh meu Deus, olha para o nosso sofrimento. Veja as nossas lágrimas. Nós que apanhamos, nós que somos escravos. Pode demorar, mas Deus Ele está ouvindo. Deus Ele está vendo. Ele conhece os seus sofrimentos e Ele vai te libertar. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que quiseram destruir seu casamento, separar a sua família, Deus está vendo. Deus está ouvindo a conversa dessas pessoas. Deus conhece o que essas pessoas estão fazendo para você, causando sofrimento a você, e Deus vai te libertar. Essa palavra que Deus diz para Moisés, Ele diz a mim e a você. Você está sofrendo? Você foi traído? Estão te julgando? Te abandonaram? Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu conheço o seu sofrimento. E eu estou aqui para te libertar. Daqui a pouquinho, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento. Nós vamos pedir ao Senhor, o Senhor que me vê, que me ouve, que me conhece, liberta-me, liberta-me. Ô, gente, não sei vocês que aqui estão, e você que está em casa, estou falando de mim. Eu, se fosse Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no Egito, meu filho, eu queria ir para qualquer lugar, menos para o Egito. Eu voltar para o Egito, não sou doido, eu voltar para o Egito, eles vão, ó. Deus é demais, né, gente? Ele manda, a gente não quer ir. Moisés, aqui estou. Eu sou Deus. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu escolhi você. Porque você já conhece. Você sabe como que é. Você já esteve lá dentro. Você sabe como que é o jogo ali. Você vai ser instrumento de libertação. Você vai lá libertar o seu povo. E Moisés responde: sim, eu irei aos filhos de Israel. Gente, Deus precisa de pessoas como Moisés.
Deus precisa hoje na igreja, na sua família, de pessoas com o coração de Moisés, que já passaram muita coisa na vida, que já sofreram, que já fugiram, mas que estão dispostos a realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, até no lugar que você não deseja. E não se esqueça de uma coisa que eu vou dizer para você agora. Qual é o seu Egito? É aí que Deus te quer. Ah, padre, onde eu trabalho eu vou te contar. Mais que inveja, que competição, é o seu Egito. Vá, Moisés, seja luz onde você trabalha, seja sal aonde você está, seja fermento no coração dessas pessoas. Não, padre, onde eu moro, pelo amor de Deus, eu não aguento meus vizinhos. Ô, povo, eu estou doido. Não, é aí o seu Egito. Talvez o seu Egito seja o seu marido, talvez o seu Egito seja a sua esposa, talvez o seu Egito seja os seus filhos, talvez o seu coração seja este Egito, onde você precisa estar mais, levando um Deus libertador, Deus que me vê, Deus que me ouve, Deus que me conhece, Deus que me liberta. Jesus não te colocou onde você está para destruir, mas para libertar. O seu jeito de estar neste Egito, libertando as pessoas que você ama, é pela força da oração, pela força da intercessão e também pelo testemunho de vida. Eu assisti um filme bíblico, né? Quando Moisés, ele volta para o Egito, ele volta com uma roupa de israelita, com um cajado na mão. A hora que ele chega na porta do palácio, os soldados estão lá e falam assim: quem és tu? Ele responde: eu sou Moisés. Bonito isso. A hora que ele chega perto da sarça, Deus disse: eu sou. Aí Moisés diz: eu sou Moisés, e eu estou aqui no nome daquele que é. Quem eu vou dizer, Senhor, que me enviou? Diga que aquele que é, eu sou aquele que sou. É Moisés. Moisés voltou. O faraó tinha morrido, estava no trono o irmão de Moisés, que foi criado junto, só que ele era egípcio, né? A hora que ele chega, o faraó: oh, meu irmão, Moisés, que saudade. Ô Moisés, que moda que é essa? Tá bem sem estilo, hein? Tá bem sem estilo. Cabelo grande, não faz barba. Não, vamos aqui dar um trato em você, vamos colocar uma roupa de dignidade. Falou: não, meu irmão, você não está entendendo. Eu voltei em nome do Deus Altíssimo, que é superior a todos os deuses aqui do Egito. E Ele me enviou até você com um recado: liberta o meu povo, porque se você se negar, acontecerá no Egito que você nunca viu. Daquele momento mudou. A hora que o seu irmão viu aquele Moisés, disse: não é o que saiu, é outro. Assim é você, meu filho. Quando você tem um encontro com Deus na sarça ardente, as pessoas te reconhecem, mas não era aquela menina que bebia. Ela está na igreja, no grupo de jovens. Não é aquele homem que traía, que roubava. Agora está rezando, está fazendo caridade. Não é aquele jovem que usava droga, agora está estudando. Não é aquela menina que batia na mãe, agredia os pais, agora está carinhosa. Você está entendendo? Quando você tem aquele contato com a sarça ardente, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua vida, e você assume a sua missão principal, que é agradar a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas não mudam? Talvez porque elas não encontraram ainda o Deus verdadeiro. Talvez ela não se deixou queimar pela sarça ardente. Talvez ela não tirou a sandália para pisar na terra santa. Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. E a nossa missão sempre é voltar ao Egito, voltar à nossa história, redescobrir a nossa origem, voltar ao primeiro amor, mas agora com Deus verdadeiro, agora para libertar também os outros. Amém? Não tenha medo de responder: aqui estou,
quando Deus te chamar. Porque aquele Deus que apareceu para Moisés numa sarça ardente, Ele vai agora entrar aí na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, no Santíssimo Sacramento. Olhando para Jesus na hóstia consagrada, ali está o fogo ardente de Deus. Ali está o grande sol da nossa fé. Por isso o formato do ostensório é um sol, para aquecer o nosso coração e para queimar a face desnuda do nosso ser, nós que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós por primeiro. Receba a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por ficar conosco nesta hóstia consagrada. E muito obrigado, Jesus. Não sabemos nem como te agradecer pelo dom da fé. A fé é o maior dom que o ser humano pode receber, cultivar. Quantas pessoas olham para o ostensório e só vem uma hóstia, um pão, mas o nosso coração nos diz: é o Senhor, e nós sentimos a Tua presença. É por isso, Senhor, que nós depositamos a Teus pés, junto com este incenso, os nossos pedidos, o nosso agradecimento, as nossas intenções, tudo aquilo que nós trazemos para este momento de adoração, nós depositamos aos Teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do nosso santuário, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que subam a vossa presença. Tudo que somos, tudo que temos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, também a nossa alegria, colocamos a Teus pés as coisas que deram certo para a gente e aquelas que parecem que não deram, mas Tu tens a hora certa para tudo, Senhor. Na Tua presença, eu quero tirar as minhas sandálias, porque a terra é santa. Qual é a sandália que você precisa tirar para estar na presença de Deus? O que precisa sair da sua vida, da minha vida, para que tenhamos uma caminhada de conversão? Aquela sarça ardente se revela aqui neste altar. Deus visitou Moisés, Ele visita a cada um de nós. E tomara, meus irmãos, que quando Deus nos visitar, que Ele nos encontre ocupados. Todo mundo já escutou isso. Mente vazia, oficina do diabo. Uma pessoa desocupada, ela fica procurando o que não perdeu. Veja que quando Deus procura Moisés, Ele está trabalhando. Deus não procura um desocupado, mas Deus procura uma pessoa que está ocupada. Porque aquele que se ocupa das coisas da vida, se ocupará das coisas de Deus. E aquele Deus que se revela a Moisés, há de se revelar a cada um de nós, se dele nos aproximarmos. Este é o convite para todos nós. Se aproxime de Deus. Se aproxime desta adoração. Você que está em casa, coloque o teu coração nesta adoração.
Deus, Ele te conhece. Quando Moisés se aproximava dele, Deus chamou Moisés pelo nome. Hoje Ele diz o seu nome. E receba a palavra de Deus para você nesta manhã. Graças aos meios de comunicação católica, nós somos agora dezenas de milhares. Mas o Senhor diz a cada um: veja-se sozinho aqui na presença do Senhor. Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu ouvi a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. Aquilo que Deus disse para Moisés a respeito do povo que estava no Egito, Ele diz agora a mim, Ele diz a você. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é a doença, o desemprego, uma desilusão, uma depressão, a ansiedade, uma dívida. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu escutei a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. O Senhor, Ele quer libertar o nosso coração. Ele quer libertar a nossa vida. Ele quer que tenhamos liberdade espiritual. A maior libertação que Deus pode conceder a alguém é a conversão, é ser livre do seu pecado. Hoje você está preso em quê? Talvez você seja uma pessoa presa no seu vício, no alcoolismo, na pornografia, na masturbação, na mentira, talvez no cigarro. Quantos adolescentes e jovens estão presos naquele cigarro eletrônico com aroma, tudo para enganar, tudo para viciar. Talvez você está preso num relacionamento abusivo. Todos já viram que esse seu namoro só está te deixando pior, mas você não consegue se libertar. Talvez você esteja preso nas mãos de um agiota. Talvez é o seu filho que está preso, é a sua filha que está presa. Mas a leitura diz: eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, e eu desci para te libertar. E aqui há algo que passa despercebido quando as pessoas leem esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Veja o verbo que Deus usa conversando com Moisés. O verbo é descer. Eu desci para te libertar. Aqui a gente pode fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para que Deus desça para me libertar? A resposta está no versículo 1. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Quando eu leio na Bíblia montanha, monte, vem à nossa mente a ideia de subir. O monte de Deus, o monte Horebe. Aqui está a resposta, meus irmãos. O que nós precisamos fazer para que Deus desça no nosso coração para nos libertar? Nós precisamos subir. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos adorá-lo. Você que está nesta adoração, tenha certeza, você subiu na presença de Deus. Você subiu na presença de Deus, e Deus desceu para te libertar. Diga para o Senhor: eu não sei como,
Eu não sei quando e eu não sei onde, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me libertar. E talvez, meus irmãos, seja este o motivo de ainda não experimentarmos a libertação que Jesus quer para nós. Nós nos apagamos. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua esperança se apagar. Não deixe o seu amor se apagar. Certa vez, eu indo para Itaúna, aqui pertinho, né, onde a minha mãe mora, no meio da estrada, me deu uma dor de cabeça. Aí eu cheguei na casa dela, a cumprimentei, tomei água, sentei no sofá, fiquei assim mais quieto, amuado. Minha mãe viu que tinha alguma coisa. Ela usou exatamente a palavra apagar, apagado. Ela me disse assim: ô Christian, o que aconteceu? Você chegou hoje apagadinho? Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, apagados, sem esperança, sem força, sem sonho, sem vontade. Acenda, Senhor, o teu fogo no meu coração. Que essa sarça que queima, ela possa tocar a face do meu ser, enchendo-me com teu amor. Porque eu creio, Senhor, que o meu Deus é aquele que vê a aflição. O meu Deus, Ele ouve o clamor. O meu Deus conhece o sofrimento. E o meu Deus haverá de libertar-me. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece. Deus, Ele liberta. Você pode rezar assim no seu coração: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Essa é a sequência. Você pode rezar isso: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos escuta. Quando nós rezamos, Ele ouve. Só existe uma oração que fique sem resposta, é aquela que não é feita. E Deus é aquele que me liberta. O Senhor me perdoa de toda culpa. O Senhor me cura de toda enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e me cerca de carinho e compaixão. Maravilhoso. O Senhor me perdoa de toda culpa. Ele cura a minha enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e Ele me cerca de carinho e proteção. Que terminada esta adoração, recebendo a bênção, que você possa trazer para o seu coração toda esta palavra e viver isso no seu dia a dia. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que aqui está, aqueles que nos acompanham de casa, pela TV, pelo YouTube. Abençoe, Senhor, os objetos colocados perto da TV para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, de motorista, remédios, alianças, chaves, fotos de família. Abençoe esses terços, escapulários, imagens, todo objeto religioso. Abençoe esta água, este sal e este óleo, para que usados como sacramentais recordem as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Amém. Recebamos a maior bênção, a bênção de Jesus na hóstia santa.